Fala galera, estamos em mais um episódio no Elas no Digital, hoje com um tema também muito importante, como todos os nossos temas, mas esse tema é muito importante principalmente para quem está trabalhando na área digital e que precisa ter uma saúde mental ok para trabalhar. Então, nosso tema de hoje é como manter a saúde mental no empreendedorismo digital. Então, para isso, eu trouxe duas psicólogas que são tem muita autoridade nessa área para falar aqui para vocês mais sobre esse tema. Se apresentem, meninas. Boa tarde. Então, meu nome é Tamires Melo, né? E eu sou psicóloga, atuo no digital. Eu digo desde que tudo era mato, né? Quando eu comecei no digital. Rapidinho, tem quantos anos, Tamires? Tem uma carinha de novo. Tenho 31. Meu Deus! Não parece, que boa. Geralmente as pessoas perguntam se eu me formei ontem. Sim, né? Detalhe, eu tô no digital desde 2015, quando eu tava na minha pós-graduação. Mas aí o digital era foto de meme, de comida e de paisagem. Sim. Né? E aí eu comecei com o Instagram de meme, né? E aí depois o Instagram foi dando aquele boom de criador de conteúdo. E aí eu fui, na verdade, ficando perdida, sem saber o que é que eu precisava fazer, né? Porque meme não vende, né? Sim. Meme traz muito engajamento, mas meme não traz autoridade. Atrai. E aí foi uma época que eu saí do digital, fui empreender, na verdade, num brechó, depois trouxe esse brechó pro online, saí da psicologia, depois com a pandemia eu me vi na necessidade de voltar. E aí foi quando eu mudei meu posicionamento, eu criei, na verdade, um posicionamento, comecei a divulgar meus serviços e diversificar, né? Comecei a trabalhar também com produtos digitais. Senti a necessidade de outras psicólogas que estavam naquele meio, que vinham me perguntando como era que eu tinha feito. Então, a partir realmente dessa experiência, minha comunicação foi se voltando para profissionais, né? Fui desenvolvendo mentorias e outros programas para profissionais que estão no digital. Então, o digital acabou te dando mais escala também? Com certeza, sem dúvidas. O que antes era muito no 1-a-1 e de esperar aquele paciente chegar. Hoje em dia, o digital proporciona a gente chegar até esse paciente. Eu digo sempre, é ter relacionamento com esse paciente, conhecer ele antes do consultório, da porta para fora. Porque a gente é muito ensinado a estudar esse paciente da porta para dentro. E aí, através do marketing digital, inclusive, a gente está estudando também. Eu digo que marketing também tem muito de psicologia. Sim. É estudar comportamento do consumidor. Você está atendo isso, atendo família. E por que você não estuda essa família, o comportamento dessa família ali? O que é que ela está consumindo? O que é que ela está procurando? Perfeito. Então, coloca a gente em outra posição. Perfeito. Bom dia, boa tarde já, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você tá vendo. Pois é. Eu sou Ana Nascimento, eu também sou psicóloga. Hoje atendo, os meus atendimentos são 100% online, né? Diferente de Tamires, eu já me formei aí na época da pandemia, né? Então eu já saí da faculdade quando esse boom todo, né, estava acontecendo, mas apesar disso a gente saiu da faculdade sem estar preparado para isso, né? Era tudo muito novo ainda, então a gente já concluiu a faculdade, né, com aquela ansiedade, com aquele medo inicial de iniciar a profissão, de atender, mas também já enfrentando uma série de dificuldades, né? A gente estava aí na época que não estava sendo possível, por exemplo, realizar o atendimento presencial, e aí todo mundo teve que se reinventar, né? Buscar aí a forma de trabalhar, buscar possibilidades, né? E aí depois de um tempo foi que eu comecei a atender online e buscar me preparar para isso também, né? Já fiz cursos, mentorias, fui mentoranda da primeira turma de mentoria de Tamires. Que massa. E de lá para cá, buscando diversificar meus serviços, né? Estar aí mais no digital. Também atuo como psicóloga escolar, então estive muito nesse meio, né? Até ano passado, meu foco estava muito mais nessa área. E do ano passado para cá, estou migrando ainda mais, cada vez mais para o digital. Né? Perfeito. E assim, a gente falando sobre, vocês contaram a história de vocês, é muito massa como vocês conseguiram fazer essa transição. Tipo assim, porque a gente tem ideia do psicólogo, uma pessoa sentada e a outra assim, às vezes até deitada, contando a história da vida no presencial. Triste, né? Aquela história triste, o psicólogo anotando e dando conselhos. Mas aí a gente através do digital conseguiu
abranger mais, acho que vocês atendem muito mais, e até criar produtos, como o Tamires falou. Cria produtos e pode ajudar muito mais gente, consegue também fazer muito conteúdos que ajudam pessoas. Então, eu já consumi conteúdo do Tamires, vão lá e sigam, é maravilhoso também. As meninas, elas fazem coisas que ajudam a gente através de um post. Você diz, eu tenho isso, eu preciso saber disso. Então, virou um meio de expandir, né? E falando sobre o nosso tema, que é como manter a saúde mental nessa era digital. Então, falando sobre mim, eu acho que eu tô nesse percurso digital há 3 anos, onde eu trabalhava presencial todos os dias. Pegava ônibus, via pessoas, estava ali o tempo todo, então tenho comunicação com outras pessoas, tinha uma rotina de trabalho de me arrumar, todo o conjunto, e de repente eu me vi no caso, no quarto da minha casa, com o computador, tendo que viver, almoçar, e ali tudo. Então, confesso que para mim foi difícil, principalmente ao longo dos meses. Eu me vi em um período que quase que em depressão. Não sei se foi depressão que eu não cheguei a tratar, mas eu me vi num período, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Por quê? Eu fiquei numa frenética de aprender tudo. Então, o que é que eu fazia? Eu não tinha convívio com pessoas. Eu dizia, eu não vou sair porque eu quero aprender esse conteúdo. Então, eu não saía, eu não me exercitava. Para mim, todo o tempo que eu perdesse, eu ia perder um tempo. Que, inclusive, tem um nome pra isso, né? Que é FOMO. Síndrome de FOMO, né? Que você tá... O sentimento que está ficando de fora. Eu passei por isso também, de estar no digital, justamente quando eu comecei a ter meus resultados. Quando você começa a ter resultado, você começa a ver que aquilo tá funcionando, e ali eu comecei a viver pra isso. E eu tinha muita dificuldade de estar fora. Quando eu estava fora, eu queria pegar o telefone, eu queria saber o que estava acontecendo, porque eu estou perdendo algum curso, eu estou perdendo algum conteúdo, todo mundo tá ganhando dinheiro, todo mundo tá aproveitando agora. Isso é o momento. E eu começava sempre a me sentir fracassada realmente, e achar que, tipo, tô ficando de fora. Sim. E a gente tem agora um nome, inclusive, para isso, né? Nossa. É muito novo, porque muitas pessoas começaram a se sentir assim. Que é a questão justamente que a gente estava conversando antes da comparação, né? Tô perdendo algo novo, tô ficando para trás, todo mundo tá se atualizando, a todo momento algo está acontecendo e não estou participando. Então tem muito a ver com o digital, a FOMO. Isso. E aí, isso mexe muito com a cabeça da gente, porque, tipo, ali eu tô no isolamento, eu tô sem praticar exercício físico, eu tô trabalhando o tempo inteiro e achando que vou ficar rica e às vezes nem fico. E o resultado nem vem. Então, quando a gente fala de empreendedorismo no digital, é justamente você você tinha uma rotina antes, agora você trabalha remoto, você trabalha sozinha, e o que é que isso mexe, meninas, assim, na cabeça da gente? Recentemente eu acompanhei, tô compartilhando um pouquinho da tua história, né? Tu falou um pouco disso agora. E tem também essa questão dessa ansiedade, de não querer ficar para trás, de querer estar trabalhando, produzindo o tempo inteiro, né? Então, como tu compartilhou um pouquinho dessa jornada excessiva de trabalho, de estudo, de curso, e a gente acha que para ter resultado, e entra também essa questão de se eu sou responsável pelos meus resultados, né? Então eu vou trabalhar sem parar, e a gente entra numa jornada excessiva de trabalho, de estudo, e a gente não se preocupa, por exemplo, com descanso, com lazer, não entende que isso também faz parte da produtividade, né? Uma coisa que Tamires costuma estar sempre falando é que o lazer, o descanso fazem parte da produtividade. Eu posso, sei lá, passar 24 horas estudando, trabalhando e não produzir. E eu posso, ao mesmo tempo, passar 5 horas ali, produzir e ter bons resultados, né? Porque nem sempre trabalhar o tempo inteiro eu estou produzindo, eu estou gerando bons resultados. Perfeito. Nem sempre isso é eficiente, né? Perfeito. Chegou uma época em que eu não conseguia descansar. Quando eu estava descansando, eu achava que eu estava perdendo tempo. Mesmo sendo psicóloga e sabendo de todos os maus. Exatamente. Aquele sentimento de culpa, né? Então, quer dizer que a consciência sobre o problema não inibe você de passar por isso. Se a gente, sei o que fazer, vai resolver minha situação. A gente não tinha psicólogo, a gente tava todo mundo desempregado, né? Porque a psicologia, ela fala justamente sobre isso, né? Não é eu saber só que tem um problema. Lógico que essa autoconsciência, ela já desperta a gente para um movimento, né? Mas muitas vezes tem outras coisas aí por trás. Essa questão de estar no digital, ali no home office, como você falou, implica muito nisso. Qual é o meu período de descanso? Qual é o meu período de trabalho? Porque quando eu comecei foi na mesa de jantar, né? Foi com a cadeira de jantar. Então eu tô aqui, é onde eu almoço, ali tem meu sofá. Seu cérebro, ele buga. Quando você sai de casa, você não tá pegando o seu ônibus ou tá saindo de carro, chega ali, seu cérebro começa a entender. Agora eu vou trabalhar de forma diferente. E quando chega em casa é outro ambiente. E quando você tá ali,
No apartamento, aqui onde você almoça, aqui onde você trabalha. Primeiro que você estende sua carga horária. Né? Você fala, não, agora dá, agora dá, agora dá, agora dá, agora dá, agora dá. E a gente vai estendendo isso. Daqui a pouco eu tava no sofá e eu não conseguia me desligar, não conseguia me desconectar. Enquanto tava aqui rolando, tudo pra mim era trabalho. Porque se entrar no Instagram é trabalho também. Sim, Então, seu cérebro ele não desliga, né? Existe muito essa dificuldade, né? Há um tempo atrás, eu comecei a perceber, né? Me pegar, por exemplo, percebendo que eu não estava tendo momentos de descanso. Até nos meus momentos de descanso, naqueles momentos que eu disponibilizava para o meu descanso, para o meu lazer. Eu estava ali no Instagram, geralmente consumindo conteúdos de outras psicólogas, né? Ou estava lendo alguma coisa, ou eu estava pensando em algum agendamento, alguma coisa que eu tinha que fazer. Então, não estava existindo essa pausa, esse descanso. E a gente tem essa dificuldade porque não existem marcadores também, né? Que nos mostrem ali, agora é hora de trabalhar, agora é hora de descansar. É preciso essa organização, planejar a rotina, seguir uma rotina é muito importante. Sim, porque a gente diz um trabalho presencial CLT, você chegou de 8 horas, aí você hora do almoço, aí você sai pra almoçar, aí você diz, meu almoço é sagrado, não falo de trabalho, é muito disso, né? Aí depois volta, eu falo assim, trabalhei muitos anos, aí a hora de largar, 5h48, é a hora de largar, então você largou, quer esquecer do mundo, e no digital, a maioria das profissões, a gente não consegue fazer isso. Então, isso, eu acho que, como eu pergunto, dá uma bugada na mente, quais as consequências desse, eu acho que você aí já deve ter se identificado com alguma dessas coisas, deve fazer isso que a gente falou. E qual é o malefício para a mente? A gente agindo dessa forma, desacerbada, né? O que é que pode ocasionar? Acho que o que você estava falando agora aí, dessa forma exacerbada, também muito acelerada, né? Sim. A gente não pode deixar de fora a questão da ansiedade, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. O que é que acontece, né? A cyberpsicologia, a gente já tem cyberpsicologia, que é uma disciplina que estuda o nosso comportamento que está acontecendo aqui. São comportamentos mediados pela tecnologia da informação, né? E a internet está aí nesse patamar. Então, o que é que acontece? O que é que a cyberpsicologia diz que acontece? A gente está aqui, quando eu rolo meu feed, digamos, é um monte de vida acontecendo. Eu sou uma só. Só que aqui está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Meu cérebro está ali, sendo acelerado, sendo estimulado. E aí, quando eu saio que eu desligo, eu não consigo me conectar com a realidade. Meu cérebro ele não vai conseguindo desacelerar. E aí eu quero consumir mais, e aí eu quero comprar mais, e aí eu quero estudar mais. E vai dando essa sensação, né? E aí eu não consigo focar, né? Não consigo me concentrar, vou começar a me comparar com outras pessoas. É uma reação em cadeia, né? Por quê? Porque é outro mundo. Por exemplo, quando a gente assiste uma maratona de série. Vou tirar o final de semana para descansar. Vou maratonar uma série. Você não tá descansando, você tá fazendo seu cérebro entrar no mesmo looping que ele entra aqui rolando o feed. Uma série tem o quê? Digamos que uma série tem pouco, assim, muito pouco, tem 5 episódios. 40 minutos, no mínimo. Quantos dias, quanto enredo se passou ali? Você assistiu em uma noite, em um dia. Quando você sai dali, no final de semana, aí, nossa, me deprimi. Tem aquela depressão do domingo, por exemplo. Não sei o que foi, é porque eu vou começar a trabalhar. Cara, você acelerou seu cérebro até onde deu e agora você não consegue se conectar mais com a realidade. Você fica mais cansado às vezes. Exatamente. Aí vou começar tudo de novo. Porque você não descansou. Você só, ficou alimentando algo que já estava sobrecarregado. Então, a questão da ansiedade aí, acho que ela é disparado, né? E a gente sai de uma rotina, tipo assim, eu vou descansar, mas descansa em tela. Tipo, quando a gente diz... eu vou parar de trabalhar aqui, mas eu vou assistir uma série. Mas aí eu vou parar de trabalhar e corro pro Instagram pra ver o feed besteira e notícia. E aí, qual a hora que... E a gente tende a falar que, vamos supor, há 50 anos atrás, isso aqui não existia. Então, é como se o ser humano, eu acho que ele não foi criado pra isso. Aí eu fico... O ser humano não foi preparadamente, psicologicamente preparado pra estar vendo o tempo todo. E hoje a gente vê que o TikTok faz tanto sucesso porque é informação o tempo todo. A gente procura o vídeo melhor. A gente tá em busca de mais dopamina, né? É exatamente isso. Isso muda muito a forma da gente não só se comunicar, mas também de se relacionar. Porque é como se a gente estivesse consumindo tudo por imagem.
Tipo, isso aqui é uma imagem, né? Aí passou várias fotos, passaram vários posts. Sim. O post hoje, ele é bem, tipo, resumido, né? Aham. Um texto. Então, é como se o olho da gente tivesse recebendo isso como se fossem imagens. Então, isso dificulta, inclusive, o quê? A gente de ler mais, a gente de conseguir compreender algo que é mais profundo. O cérebro da gente, ele não capta. Por quê? Exato. Mínimo esforço. Sim. Internet hoje fala muito sobre isso. Mínimo esforço. Resultado rápido. A gente né? procura aquilo que é rápido, né? Aquilo que também traz resultado imediato. A tela, a gente tá aqui no celular, então, de certa forma, a gente tá se satisfazendo de uma forma muito imediata. São muitos estímulos visuais, Sim. auditivos. E aí, quando eu preciso, às vezes, me reservar um pouquinho, ter aquele momento a mais de concentração, de me aprofundar mais em algo, isso se torna difícil. Eu não tenho esse ritmo estabelecido. Sim. Isso gera estresses também, a questão de administrar, porque no trabalho a gente tem pressões. Então, quando eu entendo assim, se eu tô vivendo muitos estímulos de dopaminas, de coisas boas, então às vezes eu não sei lidar, o que é difícil. Uma frustração. Com a né? frustração, isso acontece, né? Tipo assim, você não olhar e aí vem uma pressão de trabalho, vem um negócio, às vezes você só quer se refugiar, você não consegue lidar com aquilo, porque aquilo você não tá acostumado, né? A gente estava conversando aqui antes de começar que isso é a principal dificuldade que a gente tem hoje de quem trabalha com digital, é mais uma dificuldade interna. Por quê? O marketing digital hoje está muito acessível. Quem Sim. aqui nunca fez um curso de marketing digital? Acho que todo mundo que está trabalhando, está falando sobre empreendedorismo digital, Isso. fez curso de marketing digital, fez aula, fez alguma coisa. A questão é como é que eu sustento isso? Eu acho que eu vou postar todos os dias da semana, vou aparecer nos stories, vou lançar isso daqui, vou vender, vai ser rápido, vai ser instantâneo. E aí você começa a fazer e vê que não é. Falta algo mais. Por que ninguém se conectou? Por que ninguém entendeu? Por que não vendi? Né? Você começa a trazer pra você. Peraí, tô vendo só 6 em 7, só todo mundo fazendo 100 mil, só todo mundo rico. Do nada. Não é do nada. Isso. Tem muita gente que não mostra o processo. Tem gente que só mostra ali o resultado final. E aí, eu que tô vivendo o processo, tô achando que alguma coisa tá errada comigo. Isso. E aí, entra a questão de que você não se preparou internamente para isso. Você sabe a técnica, mas e a sua mentalidade? Eu digo lá no Instagram muito que mentalidade é a mãe do comportamento. A forma como eu penso vai alterar meu resultado. Sim. Então, se eu tô aqui com uma expectativa que não tá alinhada ao meu trabalho realmente, tô achando que, postei isso, vai trazer 10 mil seguidores, vou trazer não sei quantas pessoas, e não acontece, aí eu me frustro muito rápido, porque minha cabeça não tá dizendo que é tudo muito fácil, Sim. que o resultado não é instantâneo, e aí eu desanimo. Se a gente for ver, a maioria das pessoas que estão empreendendo no digital, e aí não tem o resultado que desistiram, foi questões internas, foi realmente falta de recurso emocional, porque a técnica ela tinha. Entendo, A justamente. técnica, inclusive, ela é mais acessível, né? Como também estava Isso. falando, a gente tem acesso a diversos conteúdos de marketing, mas só saber o que precisa ser feito nem sempre é o suficiente. Tem questões que são emocionais. Às vezes eu sei o que preciso fazer, mas eu não consigo fazer. Essa questão que também estava falando, por exemplo, da comparação. Sim. Toda comparação é muito injusta, porque eu sempre me comparo com o melhor do outro, principalmente voltando para as redes sociais, né? A gente tem acesso àquilo que o outro quer que eu veja, quer que eu saiba, né? Então, eu tô ali, a maioria das pessoas não tá nas redes sociais para mostrar o processo, o sofrimento, as dificuldades. Então, eu tô comparando minha vida, a totalidade da minha vida com o melhor daquela pessoa. Muitas vezes eu não sei o processo pelo qual aquela pessoa passou, né? E aí a gente quer alcançar aquele resultado, mas a gente quer passar por esse processo. Sim. E eu comparo, por exemplo, comparando com antigamente na questão do trabalho físico, que às vezes você estava em uma empresa e você às vezes tinha 1 ou 2 pessoas para você superar, no sentido de eu tenho que ser tão bom quanto X pessoas que é meu encarregado. E agora você tem lá quantas pessoas se seguem de especialista bom, tipo 20 pessoas que você admira e gostaria de superar ou de estar igual e começa a se comparar. Eu tô muito longe. Tá difícil, não vou conseguir. E como a Anny falou, tudo isso mexe com o seu psicológico. Porque se você não tá bem aqui, como é que você não consegue expandir isso? Você tá com uma baixa estima, desmotivada. Eu tô falando tudo isso porque eu vou sentindo. Poxa, às vezes você fica desmotivada, aí tem ansiedade, você desmotiva, e aí
parou tudo. Você não consegue mais gerar nada. Parou o emprego, parou o seu importante a serviço. gente pensar também no conteúdo que a gente está consumindo, né? Porque às vezes eu tô ali nas redes sociais consumindo algo que está muito distante da minha realidade. Perfeito. E aí eu fico me comparando constantemente. Eu tô sempre insatisfeita, minhas conquistas nunca são suficientes. Eu não consigo valorizar aqueles meus resultados, o meu esforço. E a gente precisa pensar nisso também, né? Naquilo que a gente está consumindo. Se isso me agrega em algo ou se na verdade está me atrapalhando, está sendo prejudicial. Tu falou aí, eu achei interessante. Eu não tô falando isso porque eu vivi, eu tô sentindo, né? O produto que é excelente, que a gente faz com excelência, ele veio da história da gente, né? Então, já fica a dica, né? Pra quem tá pensando, o que é que eu vou fazer com essa comparação? Na mentoria base, que foi a mentoria que a Anne fez, inclusive, a gente pega um grupo pequeno e todo mundo que veio já consumia algo de marketing digital. Sim. Mas essa pessoa não conseguia adequar a realidade dela. Então, nesse grupo pequeno, a gente trabalha com pessoas que estão com dificuldades parecidas, mas a gente vai Isso. na dificuldade de cada uma. Sim. E aí, a primeira coisa que é que eu digo, gente, tem quantas pessoas que vocês estão seguindo aí, que você fica se comparando diariamente e que não faz sentido pra você, não tá de acordo com a tua realidade. Deixa Deixa de seguir. Deixa de seguir. Você Segue não consegue administrar isso. Me diz assim, eu consigo olhar e dizer pro meu cérebro, não, cérebro, você não tem... Eu acho que não consegue, É muito né? instantâneo, então deixa de seguir. Começa a seguir pessoas que estão mostrando o processo delas. Sim. Porque se uma pessoa tá ali, só tá me mostrando tudo perfeito, eu já desconfio, Pois é. né? Eu já desconfio. O próprio cérebro da gente, ele já desconfia Sim. disso, assim, quando está muito enquadrado, né? Então comece a seguir pessoas que estão no seu processo. Sigam as pessoas que estão em mentoria com você, né? Siga ali seu mentor e participe, esteja com essas pessoas. Então essa é a primeira dica que eu dou no primeiro grupo de mentoria que Vida chega. real, né? Exatamente. Veja a vida real. E por que eu digo isso? Porque foi muito do que eu vivi, entendeu? Até começar a desenvolver, dizer, vou lançar isso para os psicólogos, para o pessoal que está aqui no digital, porque eu tô vendo que foi minha realidade. E o Sim. novo programa, que é de fortalecimento emocional, né? A gente fala também justamente sobre isso. Sobre estar no grupo que é compatível com pessoas que te ativam. Uhum. E eu digo sempre assim, marketing, ele não é suficiente. Então, o que é que demais a gente precisa ter de recurso interno? Sim. Então, a gente vai trabalhar a organização, a gente vai trabalhar essa questão de ansiedade, de estar sempre trabalhando com grupos, relacionamentos. Sim. A gente, quando tá no home office, no digital, a gente acha que vai fazer tudo sozinho. Sim. Também Consegue dar conta de tudo consegue. sozinha, né? isso, nunca. É verdade. E aí, a melhor coisa que a gente faz é estar num grupo de pessoas, porque a gente vê na realidade do outro, vê na história do outro, a gente se familiariza, e aí sim, é uma comparação que é saudável. Sim. Comparando com essa história daqui, vendo como ela conseguiu, vou investir dessa forma, vamos juntas. Aí sim, uma comparação que pode ser sadia, né? Isso. Isso fez muita diferença no meu processo, por exemplo, né? Estar em grupo, estar com as pessoas que te impulsionam, que te fortalecem emocionalmente, é diferente de quando você tem pessoas por perto que não pensam parecido com você, né? Sim. Então faz muita diferença. Pessoas que já estão muito desenvolvidas e aí você fica se comparando o tempo inteiro. Sim. Mas estar com pessoas que não pensam como você, que criticam, faz com que você se questione o tempo inteiro, né? Sim. E estar com pessoas que pensam como você, que estão em desenvolvimento como você, é inspirador também, é motivador. Então, olhar o processo das outras pessoas me motiva. Muitas vezes eu me senti inspirada por pessoas que faziam parte do grupo, tanto da mentoria quanto de outros encontros, Sim. do programa de fortalecimento emocional agora, que a gente... que eu tô fazendo parte, Sim. né? E acompanhar pessoas que começaram ali do zero, que não tinham noção ali de como estar no digital e acompanhar o crescimento dessas pessoas faz toda a diferença. Porque eu vejo que não é receita pronta, né? Não tem fórmula mágica, você precisa passar pelo processo e você começa a perceber que é possível. Muito disso, quando vocês falaram a questão de isolamento, eu acho que eu passei, quando eu fiquei muito em isolamento, eu me afastei de muitos amigos familiares, no sentido de não se afastar, porque eu achei que ia perder tempo, tipo, não vou em um momento de família, porque eu poderia estar consumindo conteúdo, mas isso me fez tão mal, que hoje eu percebo, assim, em momentos que eu pauso e vou só para uma casa de um familiar e fico conversando nada sobre trabalho, é como se desse um reset na minha cabeça. Eu volto e volto. Uhum.
cheguei. É tipo, eu volto animada. Isso também é um exercício físico, também muito, porque, tipo, aí você vai ali pra academia, desconecta. E quando eu falo academia, desconecta, né? Tá com o celular e tá trabalhando na academia. Às vezes eu faço isso. Mas, assim, são coisas que o ser humano sempre fez. Eu costumo olhar, tipo, eu costumo. Pega a minha avó, como é que era a estrutura dela, como era que eles viviam e que a gente não vê casos. Óbvio que pode ter acontecido casos de ansiedade, tristezas, depressões. Óbvio que existia, claro, não tô... Vocês têm muito mais propriedade pra falar que realmente são doenças que existem e tal, mas algumas elas são encaminhadas, seria assim... Tipo assim, eu estou saudável, mas eu percorro um caminho que eu fico doente, não é isso? O adoecimento, ele não vem só de base biológica, Sim. né? A gente tem muito hoje essa ideia, porque a gente vem Sim. de medicina, né? A gente vem de uma base médica muito forte. Então, a gente pensa nesse adoecimento, o que foi que aconteceu com essa pessoa? Mas a cultura, a história, o tempo em que essa pessoa está vivendo tem muito a ver com isso, né? Por isso que a gente está falando que a gente está vivendo um país mais ansioso do mundo, que está vivendo um momento mais ansioso, mais depressivo, justamente por conta disso. E a gente não pode descartar que a tecnologia, ela também foi um carro-chefe aí, né? A gente sabe que ela temos muitos ganhos, mas temos também muitos aspectos negativos. Eu digo que, assim, a gente tá aprendendo, vivendo isso daí, né? E veja só, a pandemia, ela acelerou, acho que de 5 a 10 anos, o que a gente tinha para aprender. Então, estamos colhendo as consequências, estamos aprendendo enquanto a gente tá vivendo, né? Estamos aqui nos relacionando ainda. Tipo, com esse relacionamento virtual, com essa coisa que você não vê, não toca, não cheira, mas aí você tá vivendo. E sobre ser, por exemplo, no empreendedorismo digital, a gente tem muito de ser o produto, né? Um ponto de eu sou o produto, eu me vendo, eu tenho que mostrar a perfeição, eu tenho que, né, ser o super-homem na rede social. Então, esse é um fato que adoece, né, menina? Com certeza, né? Porque quando a gente tá falando do digital, eu tô muito preocupada com o meu sucesso, com o meu futuro, com o sucesso do meu negócio, né? E aí, de novo, a gente entra naquela coisa de, se eu sou responsável pelos meus resultados, eu posso, de alguma forma, estar aqui trabalhando o tempo todo, acelerando esses resultados, né? E a ansiedade, ela pode provocar esse excesso, mas também a falta, aquela questão da dificuldade do autogerenciamento, né? Então, às vezes, quando não tem alguém ali para me cobrar, alguém que eu preciso prestar contas, então eu caio nessa de que eu posso flexibilizar a minha rotina a qualquer momento, né? Então, tem essas dificuldades. Eu posso tanto querer dar conta de tudo e aí entrar no excesso do trabalho, quanto flexibilizar demais, né? Estar desinvestindo. Sim. E outra questão, acho que é a estabilidade financeira, talvez, principalmente para quem escolhe o empreendedorismo, que você pode fazer uma profissão e estar em uma empresa e ganhar por ela. Mas muita gente opta por essa parte de empreender. E aí, muita aquela ansiedade. E se eu não trabalhar muito, eu não vou monetizar muito? E será que o cliente vai me pagar? Será que... Eu acho que isso é bem... Porque aí você pega o empreendedorismo, une isso ao digital e à escala. Tipo, eu tenho possibilidade de ganhar 1.000 ou 10.000, dependendo do meu tempo que eu gaste nisso. Então, isso dá uma loucura na mente. Porque, tipo assim, eu ficava me culpando. Por que tu tá assistindo um filme? Por que tu tá sem fazer nada quando tu poderia estar produzindo conteúdo? E eu ainda me cobro o tempo todo sobre isso. Não é fácil. Administrar isso... Eu costumo dizer que, assim, estamos ensinando as pessoas a serem humanas. Porque a gente entrou tanto no digital, que agora todo mundo é igual a todo mundo. A gente tá voltando. O que é que a gente escuta? Vamos humanizar a marca, vamos humanizar e tal. Você falou algo aí, todo mundo tem que ser o perfeito, tem que mostrar que é um super-homem, senão, né? Assim é que vai vender meu produto. E a gente, veja só, ao mesmo tempo a gente diz que pessoas se conectam com pessoas. Sim. E que pessoa é perfeita? Então, eu tô ensinando as pessoas a dizer, você vai ser imperfeita, assim. A outra pessoa só vai se conectar com a sua história quando ela perceber algo que você superou. Mas que esses pontos também existiam em você. Feito você falou agora, tá vendo? Tu, mesmo psicólogo, ainda passasse por essa situação. Entendeu? E aí, você não se conectou com isso daí? Imagina se eu chego aqui vendo um copy, né? Todo perfeitinho aqui, falando de como sempre foi, e sempre aconteceu assim, faça isso e vai acontecer. Você chega aí, o cérebro, ele desconfia na hora, né? Então, a gente tá ensinando as pessoas que tudo bem,
É na sua imperfeição, mas no seu trabalho com constância aqui que você vai atrair pessoas que são parecidas com você. Você não precisa atrair todo mundo, não. Isso. Você precisa atrair um grupo que vai acreditar naquilo Vai se dali, identificar. que vai se identificar. E essas pessoas vão espalhar também tua mensagem. A questão é que é contínuo, né? Isso. E acho que é isso que você falou também, essa questão do escalar. Às vezes eu tô aqui e fico, como é que eu vou manter isso, né? Isso. Será que amanhã também vai estar dessa Essa forma, né? estabilidade, aí traz a ansiedade financeira, ansiedade de conteúdo. Eu tenho muito assim, tipo, criatividade, você tem que ter, então você fica, eu tenho que ser criativa, tenho que monetizar, tenho que... Cara, é muita cobrança no cérebro. Eu acho que é isso que dá o panezinho e às vezes muita gente, infelizmente, deprime, não consegue avançar, sai do digital, do empreendedorismo e vai realmente se vender, enfim, não consegue administrar isso. Eu acho que é muito falta de conhecimento. Como eu disse, faz mais ou menos 50 anos, eu acho que a gente tá, não sei exatamente quanto tempo existiu o celular, senão, mas enfim, faz pouco tempo que a gente tá entrando nisso e assim, até um ponto, eu não sabia, confesso que isso ia me fazer mal. Então, às vezes, você vai vivendo como se aquilo fosse comum Uhum. e só depois colhe os frutos. Porque passa a ser comum, né? As pessoas pregam muito isso. Então, a gente tá o tempo inteiro lidando com pessoas, consumindo conteúdo no digital, de pessoas que estão ali falando o tempo todo sobre trabalho, e como fazer, e como trabalhar. E aí, trazendo um pouco do que a Tamiri estava falando, eu acho que, assim, no início, essa questão de ver o sucesso chamava muito a atenção, né? Mas hoje a gente sabe que a gente se conecta com pessoas reais, né? Então, toda vez que a gente vai tomando conhecimento sobre isso, eu vou cada vez mais me afastando daquilo que, pra mim, eu começo a desconfiar, né? Será que é sempre perfeito assim? Será que realmente é assim? Isso existe? Né? E quando eu tô acompanhando uma pessoa que tá ali mostrando também suas dificuldades, tá mostrando o processo, eu consigo me conectar mais com aquilo. Isso. É mais acessível, né? Parece mais comigo. Mais comigo. Isso. E eu acho que isso tem sido quebrado, é uma coisa que tem sido quebrado agora, talvez agora, como você falou, as marcas humanizando para conectarem com as pessoas, os blogueiros, as blogueiras, enfim, entendendo que não só a vida perfeita que você quer, você tem que ver tudo, tipo, mostra como tu acorda descabelada também, como todo mundo, o rosto, sem maquiagem, então isso tem sido muito forte, tem conectado. E se a gente se perguntar assim, mas então por que esse pessoal continua vendendo assim, né? Uhum. Porque gera comparação. E gerando comparação, a gente compra. Sim. Né? Então a venda ali, ela se retroalimenta. Né? Isso. Não é suficiente, não consegui, ainda tem fulano que tá melhor, vou comprar outra coisa. Não é assim que a gente faz com o produto? Tô vendendo tal coisa, mas ainda falta isso. Você quer colocar isso aqui nesse pacote? E por isso daqui, você quer colocar isso no seu pacote, daqui a pouco você fica. E tá lá. E assim eu tenho vários e vários cursos que nem sequer eu abri, até hoje. E às vezes eu não percebo que aquilo que tá faltando não são os recursos técnicos, por exemplo, né? E aí eu tô ali querendo consumir mais um curso, mais uma mentoria, mais algo relacionado ao marketing, ou sei lá, aquilo que está relacionado à minha profissão, e eu esqueço que eu preciso investir também nos recursos emocionais, né? Tem coisas que eu não vou conseguir aprender, eu vou conseguir desenvolver com um curso de marketing, com um curso sobre psicologia, mas, por exemplo, estar num processo terapêutico é muito importante, para que eu possa trabalhar minhas questões, né? Então, se eu me sinto insegura, se eu tenho questões de autoestima, de nada adianta eu aprender a técnica, mas eu não vou conseguir desenvolver ali na prática, né? Então, por exemplo, ter uma rede de apoio, né? Estar com pessoas que vão te impulsionar, que vão te fortalecer emocionalmente, mas também estar num processo terapêutico, onde eu possa trabalhar minhas questões, minhas lacunas, onde eu possa primeiro identificar quais são elas, né? Eu posso me sentir insegura, por exemplo, com a minha imagem, mas eu posso me sentir insegura porque eu não estou preparada para exercer hoje a minha profissão. E aí eu iria investir em quê? Num curso para que eu pudesse me sentir mais confiante, mais preparada para falar sobre aquilo, para executar uma determinada função. Mas eu posso investir em mim de outras formas, num processo terapêutico, por exemplo, onde eu vou trabalhar as minhas questões emocionais. Sim. Você conseguir identificar onde é que tá os seus bloqueios, onde é que você precisa tratar, porque não adianta a gente achar que é aprender uma profissão, né? A gente tem um podcast falando sobre isso, as profissões do marketing, mas beleza, você escolhe a tua profissão, mas aí o teu emocional para lidar com isso. O que você precisa aparecer
Então, se você precisa aparecer, você precisa trabalhar alguma coisa se você não consegue. Por exemplo, tinha vários bloqueios de autoimagem, autoaceitação, autoridade. Tudo isso era coisa de mim que me deixavam travada. Eu não conseguia gravar um vídeo, eu não conseguia falar com autoridade o que eu sabia fazer, porque eu ficava, alguém sabe mais do que eu. Alguém, e todas essas coisas estavam me adoecendo. E como você falou, eu fiz justamente isso. Comecei a deixar de seguir um monte de gente de expert que eu seguia, que só via o resultado, que é o resultado que vende. Você não adianta, às vezes, você querer vender um produto de emagrecimento quando você mostra uma pessoa que ainda tá cheinha. Você mostra o cara todo trincadão. E aí é isso que faz as pessoas comprarem. E é muito disso, né? Você saber o que fazer para manter essa saúde. Aí eu pergunto para vocês, o que fazer pra gente manter? Eu acho que, como vocês disseram, não existe receita de bolo, mas assim, deixem dicas que a gente possa fazer no nosso dia a dia. Acho que a gente bateu muito na tecla foi de estar com essas pessoas, né? Tem uma rede de apoio para você poder compartilhar, para você se sentir segura. Tem insegurança que a gente só vai resolver no caminho. Tem coisa que a gente só resolve no caminho. Sim. Essas questões internas aí que você falou, o digital, ele expõe todas essas nossas feridas, um monte de coisa que acontece aqui fora, né? Sim. No off, não vou dizer na vida real, porque o digital é vida real também. Pois A gente tem esse costume, né? Mas entender que eu estudo marketing, mas eu preciso ter outras estratégias emocionais. E aí, psicologia é desenvolvimento pessoal. Psicologia não é para tratar só transtorno, não. Então, se você quer avançar no digital, se você quer ter resultado, tenha uma pessoa ali que vai ser seu psicólogo, sua psicóloga, porque vai ser a pessoa que vai desenvolver com você suas habilidades emocionais, inteligência emocional, maturidade, questão de frustração. Então, você está investindo em tanta coisa, né, em tanto treinamento. Se não investir aqui, ó, no emocionalmente. Tem essa pessoa para lhe acompanhar esses grupos. Acho que a questão da organização, né? Que Anne falou bastante. O Instagram, ele precisa estar dentro da tua rotina. Porque às vezes a gente não consegue, né? Porque eu me acordei e vou pensar no que eu vou postar. Eu vou pensar no que eu vou fazer. Vai ser a última coisa que eu vou fazer. Consome muito. E muito tempo também, né? A gente fica, e às vezes a gente se culpando, né? Tipo, faz uma semana que eu não faço um post, culpa minha, eu sou péssima, eu não sou... E a organização, ela traz isso. Mas aí também tem gente que é ruim se organizar. Eu falo, tipo assim, eu faço, por exemplo, meus clientes, tudinho, mas quando é pra mim, tipo, deixo pra depois. A procrastinação, né? A procrastinação. Mas eu acho que a gente aprende a se organizar na prática também, percebendo como isso muda a minha rotina, né? Eu procrastino porque às vezes aquela atividade é desagradável para mim, ou porque eu não me sinto boa o suficiente para executar aquela atividade, né? Então eu tenho que pensar também o que é que tem por trás dessa procrastinação, né? Às vezes tem questões de baixa autoestima, né? Questões de ansiedade, e aí essa procrastinação ela pode estar relacionada a eu não conseguir executar essa atividade, ou a ansiedade que eu tô sentindo em relação àquilo, né? E aí, quando você pediu algumas dicas, Tamires falou dessa importância de estar com pessoas, né? Mas também de investir no autoconhecimento, por exemplo, né? Quando eu me conheço, eu sei quais são as minhas dificuldades. E por isso que a gente sempre diz que não tem receita pronta, porque a minha dificuldade não é a dificuldade do outro, né? Então, às vezes, eu tenho aqui, sei lá, medo de me expor, por exemplo, o medo do julgamento. Eu posso ter o medo do julgamento, outra pessoa pode ter o medo do julgamento, mas as causas que me fazem ter esse medo não são as mesmas do outro, né? Por isso que a gente diz que não tem receita pronta. Então, o medo do julgamento pode estar relacionado ao medo de errar, pode estar relacionado ao medo do que as pessoas vão pensar de mim, né? O medo da rejeição, por exemplo. E outra coisa que a gente precisa pensar é que toda vez que eu chego lá no digital e que eu me posiciono, eu aproximo pessoas, mas eu também afasto pessoas, né? Mas será que eu preciso dessas pessoas? Né? Quem é que eu quero perto de mim? As pessoas que vão consumir ali o meu serviço, o meu produto. São essas pessoas que eu preciso manter por perto. Então, toda vez que eu me posiciono, eu afasto pessoas, mas eu aproximo pessoas também, né? E aí, estar prestando atenção a essas questões. Quais são as minhas dificuldades, né? Então, o autoconhecimento vai nos ajudar dessa forma.
Perfeito. Inclusive nessa rotina, né? Acho que por isso que ela tá dizendo que o autoconhecimento é a base. Porque me conhecendo, eu sei qual vai ser a rotina que vai ser funcional pra mim. Isso. Eu digo, nunca se organize por dia, se organize por semana. Porque a gente tá vivendo por ciclos, né? A gente precisa começar a se organizar a viver por ciclos ali, semanais, por exemplo. Mas minha rotina não é a sua. Por exemplo, eu não sou casada, não tenho filhos. Então, não posso chegar aqui, um checklist de rotina pra você que quer empreender no digital com Exato. saúde mental. Aí a pessoa vai dizer, nossa, mas não consigo fazer. Eu acho que é muito disso. Você saber quem ouvir. Tipo, quando a gente falou em selecionar pessoas, tente conectar com pessoas que têm o mesmo perfil que você. Porque aí ela vai te dar um conselho. Por exemplo, eu já tentei seguir conselhos de pessoas que tinham uma vida totalmente diferente. Por exemplo, nós somos mulheres e um homem. Aí o homem diz, não, que eu acordo de 4 horas da manhã, vou pra academia, leio tantos livros, e aí a gente vai ver a rotina da mulher, filhos, Totalmente diferente, né? café da manhã pra fazer, casa pra arrumar. Como é que eu vou dar conta? Eu me sentia culpada porque eu não conseguia fazer o que ele fazia, mas depois eu comecei a criar esse caminho. Qual o meu caminho? Minha rotina. E esse planejamento que a gente faz, né? Essa organização, ela tem que estar muito de acordo com a minha realidade. Sim, sim. Não adianta também eu fazer um planejamento que não se adequa à minha realidade. Sim. Porque eu só vou me frustrar, vou ficar insatisfeita comigo. Sim. Né? Se eu planejo ali 100 coisas para fazer num dia e não observo que tem fatores externos ali que às vezes não dependem de mim, Sim. né? Que nesse dia, às vezes, eu tenho um outro compromisso, Aconteceu. algo importante, ou eu não estou bem emocionalmente naquele dia. Alinhar a expectativa à realidade, né? Exatamente. Ao trabalho que está sendo feito, né? A gente mulher tem TPM, a gente mulher tem... Exatamente. Eu disse isso hoje na aula antes de vir pra cá. Eu fiz, gente, nós somos mulheres, nós não funcionamos o mês todo da mesma forma. Então, por que você tá numa Isso. programação que não serve a você? Você já entendendo como é que eu funciono, geralmente, quando estou nesse período e como eu estou nesse período, eu consigo me programar, eu consigo me antecipar a algumas intercorrências que vão acontecer. Senão, todo dia que eu amanhecer com a dor de cabeça ou que eu estiver triste, ali eu não apareço. Que confiança eu gero para as pessoas? Verdade. Não vou ser um robô, não sou a pessoa que vai aparecer todo dia bem e tal. Mas eu posso me planejar para um dia que eu não estou muito legal, de deixar o conteúdo correr e eu não aparecer naquele dia. E respeitar também o seu corpo, a sua mente, pra gente não extrapolar. Tem super dias que eu tô mal, não tô me sentindo bem, tô a TPM e tal, então não apareço, mas aí eu posto alguma coisa em escrito. Exatamente. Porque justamente isso, se você trabalha com aquilo, você acha o equilíbrio, e aí nesse equilíbrio a gente vai adaptar a nossa rotina, que adapta a nossa rotina, o nosso estado emocional, e se tratar das coisas que tá difícil aí estabelecer, né? Tipo, tem coisas que são emocionais de TPM, sim, mas tem outras que são permanentes. Pessoas que têm aquilo recorrente sempre, todo mês, o tempo todo, tá se sentindo triste e tá ruim. Então, aconteceu comigo também. Tipo, eu tava me sentindo muito triste o tempo inteiro. Então, fui fazer alguns exames e eu vi que eu tava com falta de vitamina. Parece que foi a B12. E eu tava com falta de vitamina D. Por quê? Fiquei o tempo todo trabalhando no home office, não saía de casa. E aí, você tá com problema, às vezes, problemas que podem ser tratados. E aí eu repus a vitamina. Hoje eu já me sinto mais animada pra fazer algumas coisas que eu não fazia antes. Então, outra coisa que eu acho muito importante, você encontrar a profissão, se for a profissão digital, que se adapta com você, se adapta com o que você gosta de fazer. Isso. Então, se você não gosta de aparecer de jeito nenhum, tem pavor da câmera, é uma coisa a ser tratada, mas não precisa você se forçar tanto. Isso, tem gente que fica, qual é o nicho que hoje vai engajar mais, que vai trazer mais dinheiro? Qual é a profissão? Cara, primeiro olhe pra você, né? Olhe o que é que vai ser sustentável pra você. Que você vai conseguir caminhar com autorresponsabilidade. Senão a gente bota a culpa no algoritmo, em Mark Zuckerberg, em tudo que tiver acontecendo. É verdade. Mas não olha pra gente, né? Isso aí. Então, meninas, foi um papo massa. Eu aprendi muito já com vocês. E é realmente isso. A gente analisa nossa profissão, nossos gostos e o que a gente gosta de fazer. Estuda a nossa mente, né? E aí se posiciona. E vocês têm algo a dizer à audiência que seja importante para que ajudem ela de certo ponto. Uma conclusão. Concluindo, né, estejam com as pessoas certas, Certo. né, é o que eu sempre digo, e invistam em recurso emocional, né? Estude marketing digital, mas invista em recurso emocional. Saiba quem vão ser essas pessoas que vão poder lhe ajudar nesse daí.
Perfeito. Exatamente. Acho que um pouquinho disso, né, do autoconhecimento, de estar com as pessoas certas, de perceber quais são as suas dificuldades. E quando a gente tem dificuldade de identificar quais são essas dificuldades, a gente pode buscar ajuda, né? Seja uma rede de apoio, pessoas ali que possam te apoiar, seja num processo terapêutico, mas a gente precisa buscar algo. Isso. E a gente falou de muita coisa ruim, assim, que pode causar, mas também tem os benefícios digital. Inclusive a terapia. Sim. Os arroba das meninas estão aqui embaixo. Então vocês podem, precisa de um terapeuta. Pode ser online. E eu digo assim, nada melhor, eu até disse isso hoje também, nada melhor para uma pessoa que está empreendendo no digital, de ter um psicóloga que está no digital também. Perfeito. Porque eu já ouvi de mentorando as minhas, por exemplo, a psicóloga dizer, acho que você precisa fazer uma pós-graduação, acho que você precisa fazer outra coisa. Não faz esse curso aqui agora não investe. Sim. Acho que não é nem papel do psicólogo, né, interferir numa decisão dessa. Mas como aquela pessoa não tem aquela visão, sim, ela não pode acompanhar digital, você. Ela não sabe e o paciente, ele só vai até onde o psicólogo já foi, né? Exatamente. Então é muito difícil que eu consiga ajudar alguém, né, se eu não estou também nesse meio. É muito difícil quando eu chego para o meu terapeuta, para minha psicóloga, e eu preciso explicar sobre aquilo, né? Você fala e parece que a pessoa desvia o assunto, sim, não consegue me ajudar porque ou até tem preconceito, né? Justamente isso. Então, meninas, cuidadamente, a gente cuidadamente, que é o ponto, é o nosso, como é que eu diria? É o que carrega a gente, né? O nosso corpo, ele pode estar saudável, mas se a mente não tiver, principalmente pro digital, isso é muito sério. Porque às vezes você faz um serviço automático. Sim. Tipo assim, eu embalo no mercadinho, eu boto ali, eu não preciso estar bem assim, mas quando a gente fala de profissões digitais, que a gente precisa produzir, precisa ser criativo, precisa um monte de coisa, saúde mental é o motor, né? É o motor. Então, cuide da sua mente para depois não cair o seu corpo todo. Sim. É isso, gente. Então, siga a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, deixa teu like, manda para um amigo. E é isso. Tchau, tchau, meninas. Obrigado pelo convite. Obrigada também. Pelo convite. Por ter aceito o convite. Olha, eu achei que eu tô dizendo. Obrigada por ter aceito o convite. E teremos mais. Sim, com certeza. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.